Nesse momento eu quero chamar aqui à frente a minha esposa, Daiane. Ela estará trazendo uma palavra do céu, do coração de Deus para a vida de vocês. Então gera expectativa aí no seu coração, em nome de Jesus. E aí vamos orar, né, querido? Vamos orar pela vida dela, para que a boca dela saia o Espírito de Deus fluindo sobre a sua boca. A palavra de Deus saindo da boca dela, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. E neste momento, Pai, oramos pela vida dela e que teu Espírito Santo, Senhor, como diz a tua palavra, abre a tua boca, que eu te encherei. E que ela seja, Pai, cheia da tua palavra. E que saia da sua boca, Pai, venha manifestar o teu poder no meio da tua igreja. E diante disso aconteça, Senhor, curas, Senhor, emocionais, Senhor, curas físicas, Pai. O poder do teu Espírito Santo fluindo na vida da tua igreja, trazendo, Senhor, entendimento, trazendo a revelação, esclarecimento, Pai. É o que nós oramos nesta manhã, e que a unção do teu Espírito, que é real, a unção do teu Espírito, que é verdadeira dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, venha fluir como rio de águas vivas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Que bom estarmos aqui, né? Celebrando, glorificando ao Senhor. O culto, nós estamos no mês da família. Então, nós, hoje, com a direção do Inakids, e eu não sei se vocês perceberam, mas tinha algumas famílias aqui representando o Inakids, que servem no Inakids juntas. E no louvor, nas ofertas, nos dízimos. E lá em cima, nós também estamos ministrando durante esse mês sobre famílias. As nossas lições também estão sendo ministradas sobre famílias. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. E pode deixar aberto, porque a gente vai falar só nesse capítulo hoje. A mídia já pode colocar. Vamos lá. Antes de eu começar a ler, deixa eu só fazer um resumo dos capítulos anteriores para que a gente consiga entender, para começar esse capítulo. Davi, eu acredito que todos conhecem a história de Davi aqui, né? Então, Davi ele estava sendo perseguido por Saul. E aí, ele não tinha mais para onde fugir, ele se sentiu encurralado. E como uma última solução que ele encontrou, ele foi até o rei de Gate, Aquis, para pedir proteção. Ou seja, ele foi pedir proteção ao povo inimigo. E lá ele encontrou essa proteção. O rei Aquis deu a ele proteção, eles se aliançaram, e ele foi para... E o rei deu para ele Ziclag, para que ele ficasse lá com suas famílias e as famílias de 600 homens que estavam com ele. Nessa situação, o rei Aquis ele se levantou contra o povo de Israel e foi com todo o seu exército para guerrear contra Israel. E Davi, como estava aliançado com ele, estava indo junto com o exército inimigo contra o povo dele. Só que o chefe dos filisteus chegaram para o rei Aquis e disseram: é melhor que Davi não vá, porque chegando lá ele pode se virar o coração e lutar contra nós, né? Se virar contra nós. E aí o rei Aquis, mesmo contra a sua vontade, foi lá e dispensou Davi e os seus homens. Davi voltando para Ziclag, onde ele estava acampado lá com a sua família. Aí agora a gente começa aqui. Samuel 31. Sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma imersão sobre o Negueb e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Davi tinha se ausentado para ir lutar uma guerra que não era dele, e que ele não precisava batalhar, não precisava simplesmente estar lá, nem de um lado e nem do outro, porque não era sobre ele. E aí, quando ele voltou, ele encontrou Ziclag, tocada a fogo,
E o versículo 2 diz assim: E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando ele voltou, tinham levado as mulheres, as crianças, todos que tinham ficado no acampamento. Agora, eu quero que vocês reflitam aqui comigo. Davi, um homem experiente, morando, temporariamente ali no terreno inimigo, saiu com todos os seus homens e deixou a sua casa descoberta. E aí eu quero trazer para nós hoje. Quantas vezes nós estamos lutando batalhas que não são nossas e negligenciando o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, deixando portas abertas para que o inimigo entre e saqueie a nossa casa, o nosso lar? O versículo 3 diz assim: Quando Davi e os homens chegaram à cidade, e eis que está queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Essa palavra cativo, irmãos, a gente tem cativeiros que são aqui, na mente, não é verdade? Quantas pessoas não estão presas em vícios, no celular, em jogos, presos em coisas, às vezes até lícitas, mas que têm nos roubado da nossa família, têm nos roubado. Às vezes nós temos nos preocupado com o trabalho, e a gente se estressa no trabalho e chega em casa e a gente desconta na nossa família. Às vezes a gente está preocupado com a questão financeira, a gente está preocupado com a igreja, em servir, em fazer o melhor com excelência para a igreja. Mas, e a nossa casa, como é que está? Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Aqui nós vemos homens fortes, guerreiros, valentes de Davi, que estavam acostumados a ver essa cena devastadora, porque se você ler alguns capítulos anteriores, vocês vão ver que Davi fazia isso. Ele atacou algumas cidades, ele tocou fogo em tudo e matou todos. Então, eles estavam acostumados a ver essa situação, essas cenas, guerras sangrentas, ver mortes. Mas, quando toca em quem a gente ama, na nossa família, o que é que acontece? Não existe fortaleza. Então, esses homens começaram a chorar até perder as suas forças. Esse choro aqui poderia ser, sabe o quê? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar na casa de vocês, orando em casa, e vocês chorarem, mas não por dor, não por situação, mas porque a presença do Senhor invadiu a sua casa. E você chorou tanto que você perdeu as forças na presença do Senhor. Por que nós não choramos na presença do Senhor? Assim, em vez de deixar para chorar quando as coisas já aconteceram. Porque a gente espera acontecer para poder a gente recorrer para o Senhor e chorar. E foi o que Davi fez. Capítulo 6, Mídia. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no seu Deus. Aqui fala que aqueles homens que largaram o povo dele, largaram a casa deles, 200 homens, 600 homens, largaram e confiaram na liderança de Davi. Eles acreditaram na unção que Davi carregava e seguiram Davi. Eles lutaram várias batalhas com Davi. Mas quando eles sentiram uma dor grande, quando tocaram na família deles, eles se viraram contra Davi e queriam apedrejá-lo. Porque quando se levantam situações na nossa casa, no nosso lar, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente quer sempre alguém para culpar, não é? A gente quer saber, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, mas nós nunca olhamos para nós. Mas Davi fez diferente. Davi fez o quê? Mas Davi se fortaleceu no seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. Aqui também nos traz uma reflexão. Nós, como igreja, irmãos em Cristo, família de Cristo. Às vezes, algumas coisas acontecem, um irmão erra, levanta-se alguma situação e a gente começa a olhar para o nosso irmão como se fosse o nosso inimigo e quer atirar pedras.
Às vezes, dentro do nosso lar, da nossa casa, o nosso marido está estressado ou está com alguma coisa, alguma situação, e a gente começa a reclamar do nosso marido e a tirar pedras, vendo ele como se fosse um inimigo. Ou a esposa, ou os nossos filhos, quando eles erram ou fazem alguma coisa, algum comportamento que não convém, que você falou tanto, filho, não é assim, não é assim, e ele vai lá e faz. Como é que você reage, né? Às vezes a gente fica olhando para dentro de casa e vê os nossos como os nossos inimigos. Assim como aqueles homens que andavam lado a lado com Davi, que sentava na mesa com ele, que comia com ele, queriam apedrejá-lo. E aí eu quero falar para vocês, hoje, igreja, o irmão que está sentado do seu lado não é seu inimigo. Marido, suas esposas não são suas inimigas. Esposa, seus maridos não são seus inimigos. Filhos, se os seus pais errarem, eles estão tentando acertar para o seu bem, eles não são seus inimigos. E pais, os seus filhos não são seus inimigos. Amém? Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos um inimigo invisível, irmãos. Um inimigo incomum. E é com ele que nós precisamos se levantar em oração para guerrear, mas guerrear do jeito certo, da forma certa. Não contra a nossa família, não contra os de casa. Se você falar, não resolveu, se cale, fale para o Senhor, porque Ele tem a estratégia certa para você. Amém? Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Elimeleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. O éfode é uma estola sacerdotal. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E aqui eu quero que vocês se atentem para uma coisa. Davi foi orar ao Senhor, consultar o Senhor, e ele não perguntou pela família dele. Vocês perceberam? Ele perguntou, eu persigo aquela tropa? Sabe por quê? Porque aqui me fez refletir que Davi aqui, ele não sabia, era uma incerteza. Ele não sabia quem tinha atacado ele. Ele não sabia se a família dele estava viva, embora não tivesse corpos lá, só a cidade estava queimada. Mas eles poderiam, no meio do caminho, ter sido vendidos como escravos. Ele não sabia os maus tratos que eles estavam passando. Então, era uma incerteza. E quantas incertezas nós não temos? Às vezes, as coisas se levantam na nossa casa e a gente não sabe de onde veio. A gente não fica, tipo, como aconteceu? Quantas situações não já aconteceram assim que a gente fica perdido? Nessa incerteza. E aí o Senhor respondeu a Davi, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Aqui Davi teve certeza que sua família estava bem. Na presença do Senhor, ninguém fica na incerteza, ninguém fica confundido. Na presença do Senhor, a gente tem uma palavra. Então, se apeguem à palavra, busquem o Senhor, meditem na palavra, porque é a certeza que vocês vão ter nesse mundo de incertezas. Amém? Versículo 9. Ao que partiu Davi, ele, os 600 homens, que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas na frente vai explicar melhor que 200 homens estavam muito cansados para atravessar o ribeiro de Besor. E eles pararam, eles ficaram ali. E aí Davi disse, fique com as bagagens. E eles ficaram ali e Davi seguiu com os 400 homens. E aqui, irmãos, eu quero trazer para vocês, Besor significa boas novas. Mas nesse contexto aqui, significa também refrigério. Imagina você vir de uma outra luta, já tinha passado não sei quantos dias andando, estavam muito cansados, você encontra água fresca e uma sombra. Não é um refrigério? Não é bom? Um descanso? E aqui eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo e que eu precisei parar em Besor, igual esses homens. Eu cresci em uma cidadezinha pequena de Alagoas, chamada Pariconha, e lá a gente
podia trabalhar muito cedo, né? Então, na idade de Radassa, eu já trabalhava. Então, eu trabalhei a minha vida toda. E aí eu engravidei, tive Radassa, e aí eu vim morar em Paulo Afonso. E quando eu cheguei aqui, todas as portas se fecharam. A gente procurou creche para colocar Radassa, não conseguiu. Eu consegui várias propostas de emprego, mas os horários não batiam com o horário de Ramon. As pessoas que eu procurei para pagar, para ficar com Radassa, eu ia trabalhar, eu ia pegar o meu salário e passar para essa pessoa educar minha filha. Então, não compensava, né? Ficar fora de casa para passar o valor para outra pessoa. Então, eu sentei com o Ramon e a gente decidiu que eu ficaria em casa e que ele ia trabalhar. Só que foi difícil para mim no início porque eu estava acostumada a trabalhar. E aí você se vê dentro de casa, dependendo só de Ramon, vendo as coisas apertando, o financeiro apertando. Chegar dias de que a minha filha chega a dizer, mãe, tem o que para lanchar? E eu dizer para ela, filha, tem biscoito, creme caqui e água. E ela sentar e comer. E eu comecei a colocar sobre mim uma culpa, um peso. Sabe aquelas bagagens que aqueles homens ficaram? Eu comecei a colocar essas bagagens sobre mim. A me culpar, a ver as coisas com peso. E aí, isso reflete no nosso lar, certo? E aí eu disse, chegou um tempo que eu disse assim, Senhor, eu não aguento mais ficar nessa situação. Eu comecei a ver a minha casa como um trabalho. Eu disse, já que eu estou aqui, meu marido está trabalhando, ele acordava às 7 horas da manhã e eu acordava às 7 horas da manhã. Eu não me dava o prazer de ficar até mais tarde dormindo, porque na minha cabeça, se ele saísse para trabalhar, eu não podia ficar descansando. E aí ele chegava meia-noite em casa e eu esperava ele meia-noite em casa. Então, eu fui colocando coisas na minha mente, aceitando cativeiros que Satanás colocava na minha mente, setas, porque eu estava ali envolvida com aquela situação. E aí eu parei. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais, eu cansei, eu não consigo continuar mais dessa forma. E aí eu preciso que o Senhor me reanime. Eu me reanimei no Senhor. E eu busquei esse refrigério. E também busquei a estratégia do Senhor. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Nesse lugar, irmãos, não foi um dia nem dois, foi um processo. Nesse lugar, o Senhor falou comigo, filha, seja leve, o meu fardo é leve. E eu disse, Senhor, me ensine a ser leve. E Ele foi me mostrando algumas situações, algumas coisas. E um dia Deus disse para mim assim, filha, ame a sua família. Eu disse, quando alguém fala para você, você olha, ame sua família. Se eu disser para você hoje, ame sua família, você vai dizer o quê? Você não me conhece, eu amo a minha família. Quem não ama a sua família aqui? Mas naquele momento eu disse assim, Senhor, se o Senhor está mandando eu amar a minha família, talvez eu não esteja amando da forma que o Senhor quer, do jeito de Deus. Então me ensine a amar minha família. E uma das estratégias que o Senhor me deu foi as 5 linguagens do amor. Eu não sei se vocês conhecem. Mas essa estratégia que o Senhor me deu revolucionou a minha família. E aí, eu continuei buscando, eu comecei a ver as coisas com mais leveza. A minha casa que tinha se transformado em um quartel-general. E eu era comandante. Para não dizer a mulher rixosa, reclamona, murmurenta, que falava de tudo, reclamava de tudo. E aí, a minha casa que tinha virado um quartel-general hoje tinha mais leveza. O Senhor começou a me mostrar pequenas coisas que eu não conseguia enxergar. Porque quando a gente está aprisionado em um cativeiro, a gente não consegue enxergar. E aí é necessário esse lugar de descanso e refrigério no Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos e a gente consiga ver. Então, eu consegui ver os brinquedos espalhados no meio da casa e o Senhor ministrar o meu coração. Filha, está vendo esses brinquedos? Passa rápido. Uma hora eles não vão estar mais aí. Não tem necessidade de brigar por isso. E assim, eu continuei. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. O versículo 12. Deram-lhe também... o 10, né, minha gente? Eu estava... Mas Davi ainda perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar pelo ribeiro de Besor.
Quando a gente está nesse lugar de descanso e de refrigério, irmãos, tem lutas que a gente nem vai precisar mais lutar. Vocês perceberam que Davi foi com os 400 homens e continuaram? Davi continuou com os 400 homens. Aqueles homens ficaram lá. Eu vejo Bezor também, sabe como o quê? Como intercessão. Vocês acham que aqueles homens ficaram lá sentados, na sombra e na água fresca, jogando conversa fora? Sendo que a família deles estava lá. E que, qual a insegurança desses homens? Meu Deus, será se Davi vai lembrar da nossa família? Será se Davi vai trazer a nossa família também? A gente não foi. E a culpa, novamente, a culpa, acusações. Versículo 11. Ora, acharam no caminho um egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois haviam 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês também, em relação a isso. Davi estava indo perseguir um exército, um bando, que tinha saqueado sua casa, levado seus filhos, sua esposa. Ser sincero, vocês na situação dele, vocês parariam para ajudar alguém? Eu não sei, de verdade, eu não sei. Mas aqui eu vejo, ajudar é bom, não é bom? Claro que é bom ajudar o outro, mas não quando a sua família está em perigo, está ferida. E aí, Davi, não que você não possa ajudar, mas eu quero, nesse lugar, nesse tempo que eu estava, várias vezes eu recebi ligações de madrugada. Daiane, eu estou com ansiedade, não estou conseguindo dormir, eu estou assim, parece que eu vou morrer. E eu cansei de ver o dia amanhecer, conversando e orando com aquela pessoa até ela se acalmar para dormir. Eu cansei de, durante o dia, eu estar ali lavando os pratos, e pessoas mandarem mensagem para mim, dizer, eu vou tirar minha vida agora. E aí eu ligar para essa pessoa e eu começar a orar por ela, interceder pela vida dela. E aí, é bonito, né? Louvável, porque é o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos orienta a fazer, amar o nosso próximo. Mas só que, irmãos, eu estava negligenciando a minha casa. Quando a minha filha, nem falar sabia, chegava para mim e dizia assim, mãe, vamos brincar? Eu dizia para ela assim, eu não posso, que eu estou ocupada. Por quê, mãe? Eu estou lavando os pratos. E quando eu terminar, eu vou estender roupa. E quando eu terminar, eu vou lavar o banheiro. E quando eu terminar, eu vou passar pano na minha casa. E aí, quando chegava o dia, chegava a noite, eu estava como? Cansada, exausta. E aí ela dizia, mãe, vamos brincar. E eu dizia, eu não posso, porque eu estou cansada. Mas para os de fora, para lutar as batalhas dos outros, eu tinha coragem, eu tinha força e eu tinha tempo. Vocês percebem isso? É bom ajudar o outro? É bom. Mas primeiro, prioriza a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu marido, os seus filhos. Mas isso eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver. A minha filha já chegou a falar que não se sentia amada. Mamãe ama você. E ela ficava se olhando para mim. Eu disse, você entendeu isso? E ela não acreditava, porque eu não demonstrava que eu amava a minha filha. A gente fala da boca para fora aquilo que a gente não vive. A gente, para pregar ou para falar, a gente precisa viver. Como é que a gente fala para os de fora isso ou aquilo, se você não está dentro de casa? Você está pregando aqui, está falando, está como líder de célula, está como no Ina Kids ministrando, e aí o seu filho olhando para você e dizendo, em casa não é assim. A pastora leu uma história aqui quarta-feira. Se você não viu, volta lá no YouTube e ouve que ela contou uma história sobre isso. A televisão tem roubado paz dos seus filhos, da sua família. Voltem a sentar à mesa novamente. Quem me conhece sabe que eu bato muito nisso. Sentem à mesa, olho no olho, converse com seus filhos. Saibam do que eles gostam. Saibam se eles estão se sentindo amados por vocês. Como é que eles se sentem seguros. Pastora Neila colocou nos stories um tempo desse, né? Como o seu filho se sente seguro. Saiba como é que o seu filho se sente seguro. Mostre que você ama, se importe com sua família.
Bora lá. Então, Davi lhe perguntou, de quem tu és? De quem tu és? De onde vens? Respondeu ele, eu sou um moço egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque eu adoeci há 3 dias. Todas as coisas cooperam para o bem, né? É claro que quando a gente faz o bem, mesmo que a gente tenha negligenciado outra área, o Senhor age em nosso favor. Porque a gente queira ou que não queira também está cumprindo a palavra. E muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba errando sem perceber. Por falta de clareza espiritual, que é o que a gente tem que buscar. 14. Nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e puseram fogo a Ziclag. Irmãos, vocês percebem que lá no início, quando Davi foi lutar com o povo de Israel, contra o Israel, com os filisteus, ele não perguntou a Deus se era para ele ir lutar aquela guerra? Ele não perguntou. Mas aí depois Davi entendeu que todas as coisas, que antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos consultar o Senhor. E aí Davi, voltou lá, foi perguntar ao Senhor se era para ele perseguir o bando. Percebeu a diferença? E aqui, quando nós estamos nesse lugar, no Senhor, nós não agimos com impulsividade. Porque aqui, quando esse egípcio falou para Davi que ele tinha ajudado a levar a família dele, a tocar fogo em tudo, era para ele fazer o que ali? Um homem de guerra, um guerreiro. Acabou-se. Mas se ele tivesse matado aquele homem, ele não teria levado ele mais rápido. Porque quando você sabe onde você quer chegar, é mais rápido, não é? Quando você sabe o endereço, não é mais fácil de chegar? Então, aquele egípcio levou Davi. Versículo 15. Perguntou-lhe Davi, poderia descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu, por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor? E eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou. E eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, porque é isso que o inimigo faz. Ele vem matar, roubar, destruir, e ainda ri da sua cara. Estavam lá comemorando, dançando, porque tinham, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados no camelo, fugiram. Assim, recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que lhe não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa. E de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado, tudo, ele trouxe de volta. Quando o Senhor faz além, ele faz infinitamente mais. Porque além de tudo que o Senhor prometeu, ele ainda deu os espojos, ele ainda deu mais. Davi voltou também com mais. Versículo 21. Quando Davi chegou aos 200 homens que, de cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, o saudou em paz. Davi fez o quê, irmãos? Saudou-os em paz. Versículo 22. Então, todos os malvados e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, visto que não foram conosco, nada lhes daremos do espojo que recobrarmos, senão a cada um em sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. E aqui, mais uma vez, eu trago uma reflexão para a gente se questionar. Quando existem situações, como eu falei anteriormente, do marido errar, da esposa errar, dos nossos filhos errarem, como nós temos reagido? Nós continuamos saudando em paz? Na nossa casa existe paz quando existem situações assim? Quando existem levantes? Quando a toalha fica em cima da cama? Quando os brinquedos ficam espalhados na casa?
Quando a mulher não está bem, está de TPM e fica mais um pouco irritadiça, está tudo em paz na sua casa? Ou a gente reage como aqueles homens? Quantas famílias hoje não têm sido largadas, abandonadas? Porque simplesmente acham que as pessoas precisam ser perfeitas, que não sabem lidar com a diferença dos outros, com as dificuldades dos outros, com falta de amor ao próximo. Quantos traumas não temos causado nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque a gente acha que é sobre ele, e não é. Não é sobre ele. Então, que haja paz no lar de vocês, que vocês orem juntos pela família de vocês, que vocês se fortaleçam no Senhor, reanimem-se no Senhor. Que a gente não seja como esses homens. E ainda que a gente faça isso, porque ninguém está livre, nós somos seres humanos e nós podemos errar, certo? Ainda que a gente erre, a gente saiba voltar e fazer o caminho de volta. Senhor, eu estou aqui de novo. Eu vim me fortalecer no Senhor, eu venho te pedir novamente, Senhor, abre os meus olhos espirituais, me ajuda a lidar com a minha família, me ajuda a lidar com a diferença da minha esposa, me ajuda a lidar com a diferença do meu marido, me ajuda a lidar com meus filhos, com um temperamento desafiador, com as situações que têm surgido, que têm se levantado. Estudem, irmãos, estudem. Nós compramos cursos para aprender a educar a nossa filha dentro da palavra de Deus. A gente abriu a Bíblia, a gente foi meditar sobre família, sobre ser pai, sobre ser mãe. Nós fizemos um caminho, um processo. Não é do dia para a noite que você vai dobrar o joelho e dizer, Senhor, me ajude. E você vai acordar como se fosse o gênio da lâmpada. Não é um processo. Perseverança, renúncia, perdão, amor. O amor do tipo de Deus, que é incondicional. É incondicional, independente do que o seu filho faz, do que a sua esposa faz, do que o seu marido faz. Você vai continuar amando. Mas para você conseguir ter esse amor, você precisa estar em Besor, no descanso, no refrigério do Senhor, buscando a direção, o cuidado, meditando na sua palavra. Um dia de domingo aqui na igreja, irmãos, não vai resolver sua vida, não. Pode transformar sua vida? Pode, porque eu fui salva em um culto. Eu fui um culto, uma vez eu aceitei Jesus e Deus mudou minha vida para sempre. Muda. Mas em casa você precisa continuar a caminhada. Você precisa buscar. Encontre no Senhor, encontre no Senhor. Busque conhecer primeiramente Deus. Quando você receber esse amor verdadeiro, quando você reconhecer a paternidade de Deus, irmãos, nada lhe segura, nada lhe segura. Você vai estar lavando os pratos e Deus vai lhe chamar para orar e você vai largar tudo e vai. Você vai chorar na presença do Senhor. Sabe como? Até perder as forças, mas não porque está doendo, não porque você está angustiado, porque você quer simplesmente contemplar a presença do Senhor. Deseje, viva o sobrenatural na sua casa, traga essa atmosfera para a sua casa. Seja exemplo para os seus filhos, não adianta cobrar. Filha, vai fazer a devocional? Se ela não me vê fazendo, filha, vai orar. Se ela não me vê orando, se ela não me vê buscando. Quantos momentos de intimidade eu tive com a minha filha na presença do Senhor? Quantas vezes eu nem precisava chamar ela. Eu entrava para o meu quarto e eu estava fazendo a minha devocional e eu estava orando. E ela chegava, se ajoelhava do meu lado. E nós choramos juntas, e nós oramos juntas, e nós lemos a Bíblia juntas. Isso é crescimento, irmãos. Isso ninguém nunca vai tirar do coração dela. Ninguém nunca vai arrancar. Então, enxerte, plante, semeie, coloque isso, essa fé, essa ousadia no coração dos seus filhos, para que lá fora, quando alguém disser assim, você pode ser o que você quiser, ele vai dizer, não, eu não posso ser o que eu quiser, eu sou o que Deus me escolheu para ser. Para que quando ele chegar lá na escola, quando alguém falar assim, você é feio, falaram isso para minha filha, Radassa, tu é feia, tu tem a testa grande, e ela disse, você tem espelho em casa? Porque eu tenho. Eu queria ter a metade da autoestima que essa menina tem. Mas isso foi o quê? Implantado no coração dela. Filha, você é bonita. Filha, você é amada. Antes de ser amada pelos seus pais, você é amada por Deus.
Filha, você é uma menina de fé. Quando ela diz, mãe, eu estou com medo. Não, filha, é normal ter medo. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque quem me conhece sabe que isso para mim é desafiador estar aqui à frente de vocês. Desafiador subir, pegar no microfone. Quem me conhece sabe, olha para mim e diz assim, é Deus. Porque sabe que pela minha capacidade eu não estaria aqui. Mas eu estou aprendendo a vencer os meus medos. Por quê? Porque como é que eu falo para minha filha? Vença seus medos, filha. Você é forte, você é corajosa. Se eu estou me amedrontando, se eu estou fugindo, se eu estou correndo, se eu estou mostrando para ela diferente. Então, para a gente conseguir implantar no coração dos nossos filhos, não basta falar. A gente precisa fazer e ser exemplo. Versículo 23, para a gente finalizar, diz assim. Mas Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Davi reconheceu o que é aqui? Que não era dele, que era tudo sobre Deus. Tudo para ele, tudo por ele, tudo para a glória dele, e que sem Deus ele não teria aquela vitória. Principalmente porque ele tinha 200 homens a menos, que ficaram lá para trás. Então ele tinha quem? O Senhor ao seu lado. E aí agora você pode se questionar, mas eu não tenho marido, eu estou só, ou o marido perdeu a esposa, tem situações, né? E aí eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Tem uma passagem agora que eu não vou lembrar direito, mas também é em 2 Samuel, se eu não me engano. Pastor Eliasar, eu acho, que ele lutou contra o exército todinho, até a espada grudar em sua mão. Um homem só contra um exército todo. Ele conseguiria fazer isso só? Não. Foi pelo quê? Pela força do Senhor. Então, você não está sozinho. Você não está sozinho. Busque no Senhor a força e o ânimo que você precisa. A estratégia que você precisa, irmãos. A estratégia que você usou lá atrás talvez não sirva para a situação que você está passando hoje. A mesma estratégia que eu usei para uma coisa não vai servir para outra. A mesma estratégia que eu usei para a Radassa de 5 anos de idade não vai servir para a Radassa com 10 anos. Não vai. Por isso eu preciso dar o quê? Buscando sabedoria em Deus. Buscando conhecimento naquilo. Sabe? Melhorar cada dia mais. E ainda que errar, porque nós vamos errar, nós estamos fazendo o melhor e tentando acertar. Amém? Sem culpa, com leveza, porque o Senhor é contigo. Amém?